Distribuição percentual dos óbitos de crianças menores de 1 ano de idade, por faixa etária, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Refere-se à definição do indicador? Não é uma questão fácil. Se não estudarmos, não teremos nenhuma noção de qual resposta será. Pois, lendo as alternativas, taxa de mortalidade infantil, razão de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade em menor de 1 ano, mortalidade proporcional por idade em menores de 1 ano de idade, parecem todas iguais para quem não estudou. Mas, vamos lá. Então, o enunciado relaciona os óbitos em crianças menores de 1 ano de idade por faixa etária na população residente em espaço X no ano em questão. E o que vem a ser taxa de mortalidade infantil ou coeficiente de mortalidade infantil? Então, taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é a mesma coisa. Nós vimos ali na questão que existe taxa de mortalidade e coeficiente de mortalidade. São sinônimos. A taxa de mortalidade ele vai estimar o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida. Conceito: número de óbitos menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Número de óbitos menores de 1 ano por 1.000 nascidos na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Número de óbitos residentes com menos de 1 ano divide o número de nascidos vivos, multiplicando por 1.000. Lembrando, taxa e coeficiente são similares. Voltando à questão, distribuição percentual dos óbitos de crianças menores de 1 ano de idade por faixa etária na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Refere-se à definição do indicador, taxa de mortalidade e coeficiente de mortalidade, vimos que são sinônimos e não se refere ao enunciado, pois ele está relacionando óbitos por faixa etária na população em espaço X no ano Y. A questão correta é mortalidade proporcional por idade em menores de 1 ano de idade. Alternativa correta, alternativa D. Vocês viram, se soubermos pelo menos de algum conceito, vimos que a gente já mata taxa e coeficiente de mortalidade. Razão não é a razão da mortalidade infantil, e sim a mortalidade proporcional por idade em menores de 1 ano de idade. Alternativa correta, alternativa D. Basta apenas interpretar e saber o básico desses conceitos que a gente tira de letra a questão. Se a gente sabe agora que a técnica de Gold-Gates proporciona o bloqueio de todos os ramos, todos os nervos que sejam ramos do nervo mandibular, a única resposta possível é a letra B, porque bloqueio do nervo alveolar inferior, lingual, que é ramo também do mandibular, aurículo temporal, que é ramo do mandibular, milioideu, mentoniano, incisivo e bucal. Todos esses vão estar anestesiados com uma técnica de Gold-Gates. Para a gente verificar fraturas do terço médio da face, agora já voltando para a cirurgia, né? Para a gente verificar fraturas do terço médio da face, a radiografia de escolha deve ser Towne, Watters, panorâmica, Up the Grave ou Hertz. Pessoal, dessas aí, a única alternativa possível para fratura de terço médio de face é a letra B, radiografia de Watters, tá? Towne é para côndilo da mandíbula. A panorâmica, a gente já está mais habituada, a gente não vai ver, por exemplo, fratura de órbita no raio-x panorâmico, mas numa Watters a gente vai ver. Essa Up the Grave é uma radiografia para ATM e a Hertz é para arco zigomático. Então, dessas todas, a única alternativa adequada à fratura de terço médio de face é a Watters ou Waters, vai depender do grau de pronúncia do cidadão. Durante o exame de um paciente politraumatizado,
observou-se uma equimose retroauricular. O que é equimose, gente? Um roxo, uma área roxa atrás da orelha do paciente, retroauricular. A denominação desse sinal clínico e sua possível causa são, respectivamente, sinal de Battle, é esse sinal de equimose retroauricular, e a causa desse sinal de Battle é fratura de base de crânio. Então, letra C seria a alternativa correta. Vou mostrar para vocês as imagens, né? Então, normalmente o sinal de Battle ocorre nessa região de equimose retroauricular e pode vir associado também ao sinal de Guaxinim, que são esses dois olhos roxos, né? Equimose periorbital e edema. O paciente pode apresentar rinorreia ou otorreia, que é sangramento ou saída de líquor pelo ouvido ou pelo nariz, e o sinal de Battle retroauricular. Isso são características de fratura de base de crânio, tá, pessoal? Então, a resposta correta, letra C, fratura de crânio, ou se houvesse a acréscimo da palavra base aqui, também estava correto, fratura de base de crânio. A classificação de Pell e Gregory para a inclusão dos terceiros molares é muito utilizada no meio da especialidade de cirurgia. Considerando essa classificação e suas correlações, assinale a alternativa opção correta. Quando o plano oclusal do terceiro molar inferior estiver entre o plano oclusal e o plano cervical do segundo molar vizinho, classifica-se como classe 2. Quando a metade da coroa de um terceiro molar estiver coberta pela porção anterior do ramo mandibular, classifica como classe 2. Os terceiros molares superiores são classificados em relação ao plano oclusal dos segundos molares vizinhos como classes 1, 2 e 3, ou quando a metade da coroa de um terceiro molar inferior estiver coberta pela porção anterior do ramo da mandíbula, classifica-se como classe 2. Letra D é a alternativa correta, mas a gente vai revisar a classificação de Pell e Gregory também. A classificação de Pell e Gregory se baseia nas radiografias panorâmicas para a gente determinar o grau de complexidade da extração de terceiros molares inferiores inclusos. Então, as classes variam em classes de números quando relacionam a coroa do terceiro molar em relação ao ramo da mandíbula. Então, é classe 1. Quando a coroa do terceiro molar está totalmente para fora do ramo da mandíbula. Classe 2. Quando a coroa do terceiro molar está parcialmente coberta pelo osso do ramo da mandíbula. Ou classe 3, quando a coroa do terceiro molar está totalmente no interior do ramo da mandíbula. Então, eu coloquei aqui de menos para mais, porque sempre é menos difícil tirar um dente de classe 1 do que tirar um dente de classe 3. Então, o grau de dificuldade aumenta da esquerda para a direita. Já as classes de letras se relacionam entre o plano oclusal e o colo do segundo molar inferior em relação ao terceiro molar. Então, será a classe A quando o terceiro molar está na mesma linha do plano oclusal do segundo molar. Será a classe B quando o terceiro molar está abaixo do plano oclusal do segundo molar, porém acima do colo do segundo molar. E será a classe C quando o terceiro molar está abaixo da linha do colo do segundo molar, sendo mais fácil sempre operar um classe A do que um classe C. Então, essas são as classificações. O dente mais fácil de se operar seria um dente 1A. E o mais difícil de se operar seria um dente 3C. Essa é a classificação de Pell e Gregory, resumidamente. Então, de acordo com a questão, quando a metade da coroa de um terceiro molar inferior estiver coberta pela porção anterior do ramo da mandíbula, a gente vai classificar ele como classe 2. Questão 27. Segundo Souza, a estratégia de saúde da família poderá se constituir um dispositivo de atenção psicossocial eficaz, interferindo nos processos de exclusão dos usuários de saúde mental
contribuindo para a desmistificação da loucura. No entanto, um dos principais desafios consiste em qualificar as equipes de saúde mental e de saúde da família, adotar o apoio matricial como instrumento de gestão, incluir os dados de saúde mental nos sistemas de informação da atenção básica, reduzir o estigma dos usuários de serviços de saúde mental. Conseguem perceber em que se sedimenta as questões em relação à atenção básica de saúde mental? Que com poucos conceitos você consegue resolver as questões? Criação de vínculos em relação à estratégia de saúde da família, a atenção básica é a porta de entrada, a atenção básica conhece o seu usuário, a atenção básica ela reforça laços, a atenção básica, por conhecer o seu território e por estar mais próximo dos seus usuários, consegue fazer a identificação de pessoas em sofrimento mental. Esse é o ponto crucial, é isso que a gente precisa entender para resolver as questões de saúde mental e atenção básica. E aí, na questão 27, a gente tem como principal desafio, dentro da saúde da família, a qualificação das equipes de saúde mental e de saúde da família. Você vê que aqui ele cita até um autor, a gente não tem base, não tem embasamento dentro do SUS para a gente fazer essa ligação entre saúde mental e estratégia de saúde da família ou atenção básica. Vamos lá. Questão 29. O relacionamento terapêutico é uma tecnologia do cuidado necessário para o desenvolvimento do atendimento por uma equipe multidisciplinar, sobretudo pela possibilidade de entendimento das experiências de vida do portador de sofrimento mental. Sobre essa temática, que é o relacionamento terapêutico, é incorreto afirmar que o relacionamento terapêutico, quer saber o que está incorreto em relação ao relacionamento terapêutico. É um instrumento de ajuda e de entendimento do outro. Deve propiciar o reconhecimento de limitações pessoais e potencialidades. É um instrumento exclusivo de cuidado das necessidades psicossociais do portador de sofrimento mental. Fornece a possibilidade para a troca de experiências, saberes e saneamento de dúvidas relativas ao tratamento. A alternativa incorreta em relação ao relacionamento terapêutico, que é um instrumento exclusivo de cuidados das necessidades psicossociais do portador de sofrimento mental. Não é exclusivo no cuidado das necessidades psicossociais. O relacionamento terapêutico pode ser utilizado em diversas áreas dentro da enfermagem. O relacionamento terapêutico ele é realizado em relação à gestante, ao idoso, e não especificamente ou exclusivamente às necessidades psicossociais do portador de sofrimento mental. É utilizado ao indivíduo alcoólatra, ao indivíduo que faz uso de drogas. Relacionamento terapêutico é um instrumento de criação de vínculo, de tecnologia de cuidado, certo? A integração da saúde mental à atenção primária sempre foi um desafio para a política de atendimento à saúde no Brasil. Um novo modelo, entretanto, surgiu como importante instrumento para essa integração, oportunizando um tipo de cuidado colaborativo entre saúde mental e atenção primária, em um processo de construção compartilhada entre duas ou mais equipes, criando uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica ao paciente. Esse conceito corresponde ao processo de... Qual que é o conceito? Instrumento de integração entre saúde mental e atenção primária, através de um processo de construção compartilhada entre duas equipes ou mais, criando uma proposta de intervenção pedagógica terapêutica ao paciente com sofrimento mental. Aqui ele está perguntando para você, como é que chama o processo onde duas equipes elas conversam e elas se relacionam para que elas possam intervir em um determinado paciente. Como é que chama esse processo de conversa entre duas equipes diferentes? Pode ser uma equipe de saúde da família e uma equipe do NASF, é isso que ele está perguntando para você. O conceito corresponde ao processo de cadastramento, referenciamento, gerenciamento ou matriciamento. Gente, alternativa A, B e C, nada a ver, tá?
A resposta correta é matriciamento, e esse é justamente a denominação de matriciamento, né? Que é um instrumento para integração e oportunização de um cuidado colaborativo entre não só a saúde mental, né? Mas entre uma doença específica na atenção primária, um processo de construção compartilhada entre duas ou mais equipes, criando uma proposta de intervenção nesse paciente, que não necessariamente é da saúde mental. Pode ser uma construção compartilhada entre um outro tipo de paciente e atenção básica.